Ouviremos agora o nosso deputado Raymond Ottoni, da Frente Nacional Pop Rua. Quero cumprimentar Deputado Raymond, estamos ouvindo? Eu ouço vocês, me ouvem também? Cumprimentar todas as pessoas que estão nessa conferência livre da saúde mental, preparatória para a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Dizer aqui da alegria de ver tanta articulação e fazer um cumprimento especial ao Movimento Nacional de População em Situação de Rua e os movimentos afins, movimentos solidários com esta luta tão importante. E começo a minha fala agradecendo todas as falas que eu ouvi até agora. Eu escutei todas as pessoas que falaram, e todas com muita propriedade, com muita riqueza de conteúdo, e mais do que riqueza de conteúdo, porque os conteúdos nós podemos apreendê-los nos livros ou nos estudos, mas mais do que o conteúdo, o compromisso, o comprometimento com uma luta com as pessoas em situação de rua. Eu começo, então, sem citar a ninguém, sem citar nome nenhum, porque a limitação da distância pode me fazer equivocar aqui. Dizer que gostaria muito de estar em Brasília, mas quinta tarde e sexta-feira, estar no território para nós é importantíssimo, porque temos muitas articulações a serem feitas. Daqui a pouquinho mesmo estarei junto ao prefeito Eduardo Paes, falando sobre violações de direitos na cidade do Rio de Janeiro. E eu quero começar aqui a minha fala, que será breve, como deve ser, saudando a presença, a memória, a vida, a história, a permanência da presença da companheira Maria Lúcia, quando dizia para nós que hoje nós dizemos nada sobre nós sem nós, mas a Maria Lúcia dizia, não falem de nós sem nós. Acho que o Pinho falava aí há pouco agora sobre a constituição do CIAMP, sobre a importância de a política estar sendo tocada e levada adiante pelas pessoas que têm vida, né, na situação de rua, que passaram pelo processo da rua ou que ainda passam pelo processo da rua, e queria afirmar o que compreendo desta luta que fazemos. Compreendo que toda luta da população em situação de rua, e nós estamos falando de quase 300 mil pessoas que vivem em situação de rua no país. A cidade do Rio de Janeiro é o segundo maior contingente de pessoas, segundo maior número de pessoas que vivem em situação de rua no país. Quero lembrar que toda luta, e aí eu não excetuo nenhuma delas, não excetuo moradia por primeiro, não excetuo saúde mental, não excetuo a questão da empregabilidade, não excetuo nenhuma das questões das políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, porque acho que todas elas, absolutamente todas, devem estar debaixo do guarda-chuva de direitos humanos. A gente precisa de ter essa compreensão muitíssimo clara. Os direitos humanos, e agora compreendendo que temos um ministro de Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, comprometido com a causa, um homem amante da democracia e amante dos direitos dos cidadãos e cidadãs, e que não faz acepção de pessoas, e que, portanto, quer trabalhar esse tema de maneira muito ampliada dentro do Ministério, e tem dado mostras disso. Quero lembrar que essa discussão tem que ser feita lá. E quero colocar alguns pontos. Acho que a nossa luta é a luta antimanicomial. A nossa luta é uma luta que tem que se posicionar contra o avanço das comunidades terapêuticas. A nossa luta, para não dizer que é só uma luta contra, a gente tem que dizer o que nós somos a favor, qual a luta que nós somos a favor. Nós somos a favor de todas as políticas públicas que deem protagonismo às pessoas impactadas pela política e, portanto, que deem protagonismo à população em situação de rua. E, por isso, o fortalecimento das residências terapêuticas. Eu tenho aqui na rua onde moro, no Rio de Janeiro, 3 casas abaixo do prédio onde moro, uma residência terapêutica, onde 5 pessoas moram com equipe multidisciplinar e que tem protagonismo da condução da sua casa, desta residência. A gente tem que dizer que a gente é a favor do consultório na rua. A gente tem que dizer que é a favor do esparramento, de esparramar, de aumentar, de ampliar os números dos CAPs, os números das equipes multidisciplinares que lidam com esse tema.
Então, a preparação para a 5ª Conferência da Saúde Mental, com esta Conferência Nacional Livre da Saúde Mental da População em Situação de Rua, tem que ter muito esta característica. Eu fico aqui pensando que esta mobilização que o querido Vanilson lembrava quando dizia lá da saúde mental, da ocupação que foi feita lá no Ministério na época do governo da presidenta Dilma, essa ocupação ela é necessária. Nós não podemos... Eu sou um parlamentar do Partido dos Trabalhadores e com muito orgulho, é bom que seja dito, com muito orgulho. Nunca militei, nunca estive presente em outro partido, mas eu quero dizer que governo é governo, parlamento é parlamento, movimento social é movimento social. Então, nós não podemos achar que, porque o presidente Lula é o nosso presidente, as nossas coisas estão dadas. As coisas dos pobres nesse país sempre foram arrancadas com muito suor, com muita luta, com muito engajamento. Então, a gente precisa de estar muito preparado para isso. O Brasil foi construído para isso. As elites portuguesas que chegaram ao país em 1500 queriam construir um país de elites. E é por isso que tentaram escravizar nossos indígenas, é por isso que tentaram escravizaram nossos negros que eram livres em África, trazidos para cá para trabalho forçado. É por isso que a desigualdade gera tanta pobreza, tanta miséria, e a gente hoje convive com tantos homens e mulheres qualificados, que poderiam estar em postos de trabalho se condições e se oportunidades tivessem. Então, a gente precisa ter clareza disso. Então, tratar a saúde mental é tratar todos os aspectos que envolvem a vida humana. Temos que ter muita clareza disso. E aí é preciso pensar, e eu queria já terminar a minha fala aqui, que nós, para além da vigilância que fazemos, nós temos que estar muito atentos às violações de direitos humanos que são impostas sobre homens e mulheres empobrecidos no país e, notadamente, sobre a população em situação de rua. Eles são tratados muitas vezes, ou a população em situação de rua é tratada muitas vezes como alguém que deve ser excluída, que deve ser extirpada, que deve ser morta, que são os matáveis. Eu vivo na cidade que, na época, na década de 60 do século passado, nos anos de 1960, teve uma operação chamada Operação Mata Mendigo, era a expressão usada na época, em que homens e mulheres foram jogados no rio, amarrados dentro de sacos, porque a rainha Elizabeth viria visitar o Brasil e porque não podia ver no cenário do Rio de Janeiro esses homens que, segundo o entendimento da época, desfiguravam a paisagem da cidade maravilhosa. Olha que essa realidade permanece hoje. Essa realidade permanece hoje e nós precisamos lutar contra ela. Então, toda luta contra a violação de direitos humanos da população em situação de rua, toda luta ainda será pouca para a gente garantir a cidadania plena de irmãos e irmãs nossos que vivem conosco e que dão sentido às nossas lutas. Eu quero agradecer, em nome do Vanilson, em nome da Joana, que está aí, em nome da Maralice, em nome da Maria Lúcia Pereira da Silva, em nome da Fernanda, uma mulher assassinada em Copacabana por um médico e por um professor de jiu-jitsu há 8 anos atrás. Em nome dessas mulheres e homens, eu quero agradecer o fazer político que vocês nos apresentam e me colocar aqui à disposição para continuar na construção da 5ª Conferência de Saúde Mental do nosso país. Deixo o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, meu companheirismo e a minha saudação franciscana de paz e bem a cada uma e a cada um de vocês. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante.